Olá, tudo bem? Meu nome é Cícero, eu sou professor de redação há 20 anos e fundador da Virando Jogo, e eu tenho uma pergunta para você. Já aconteceu de você estar dando uma aula e notar que os seus alunos não estão prestando a mínima atenção? Como você se sentiu? Você lá falando, você preparou a aula, de repente até tinha alguma coisa interessante para passar, uma coisa importante, e você percebeu que os alunos estavam em outro lugar. Já passou por isso? Não é muito chato? Pois saiba que os mesmos alunos que de repente não conseguem ouvir a gente falar, não conseguem prestar atenção ao que a gente tem a dizer na sala de aula por 15 minutos, passam horas e horas jogando videogame. A gente poderia dizer, mas os videogames estão estragando essa geração. Mas fazer uma outra pergunta aqui. Será que não tem algo nos videogames que é responsável por esse engajamento? E tem mais. Será que nós, professores, não podemos aprender com esses jogos? Será que a gente não pode levar alguma coisa deles para a sala de aula? E quando eu digo levar alguma coisa, eu não quero dizer parar de dar a nossa aula e deixar o aluno ficar jogando videogame. Eu estou falando em mudar a forma como nós trabalhamos para aumentar o engajamento e aumentar o resultado dos alunos. É aí que entra a gamificação, é aí que entra a Virando Jogo. Talvez você esteja pensando, poxa, mas eu nem sei direito como usar jogos, ou então eu não tenho jogos para levar para a sala de aula, ou eu não domino muito essa área. Vou dar uma explicação aqui bem direta de como você pode aplicar princípios de jogos na sala de aula. Primeiro a gente tem que saber que um jogo é uma coisa que dá para definir com umas regras muito simples, que vão abranger desde esportes até jogos de tabuleiro, passando por jogos de carta e videogames. Um jogo tem 3 princípios fundamentais. Primeiro deles, o jogo é uma atividade voluntária. A pessoa entra no jogo porque ela se importa com o jogo em si. Se ela está participando daquele jogo por causa de uma motivação externa ao jogo, está errado. Se ela quer jogar para depois poder cobrar alguma coisa, está errado. O jogo funciona quando a pessoa se importa com o jogo em si. Segundo princípio é o das regras. Todo jogo tem que ter regras que limitam o que a pessoa pode fazer. Senão não é um jogo, é um faz de conta. Então quando as crianças brincam e elas dizem, agora eu posso voar, agora eu sou uma fada, agora eu sou um cowboy. Isso não é exatamente um jogo, porque não há regras que limitem o que elas estão fazendo. Já em um jogo de cartas, por exemplo, tem uma série de regras que dizem: você agora vai comprar uma carta e não 2. Quem jogar a carta mais alta vai ganhar essa rodada. Então, as regras limitam o que você pode fazer e obrigam você a pensar de maneira criativa para tentar ganhar apesar dessas limitações. E o terceiro princípio é o das condições de vitória. Todo jogo, em algum momento, você sabe se ganhou ou se perdeu. Eu não quero dizer com isso que para uma pessoa ganhar, sempre outra tem que perder. Há muitos jogos que são cooperativos, que todo mundo ganha ou todo mundo perde. Mas um jogo que não tem resultado, em que você continua infinitamente, não é exatamente um jogo. Então, em um jogo, em algum momento, você descobre que você foi bem sucedido ou que você não foi bem sucedido. Esses 3 princípios funcionam muito bem para engajar as pessoas nos jogos. Primeiro, a participação voluntária. O jogo teve que aprender a instigar as pessoas, a lançar desafios, a fazer a pessoa se importar com o que ocorre dentro dele, porque senão ele seria abandonado. As regras, a pessoa quer saber os limites do que ela pode fazer ou não. Não tem graça você poder fazer simplesmente tudo que você quer. E as condições de vitória. A pessoa quer receber um feedback, quer saber se ela está indo bem ou não. Curiosamente,
A escola fura normalmente esses 3 princípios. Em geral, quando as pessoas estão fazendo provas, por exemplo, elas não se importam muito com a prova em si, se importam apenas com a nota que elas vão ter, se elas vão passar de ano ou não. Tanto que muitos alunos, quando descobrem que já tem média para passar de ano, muitas vezes abandonam as provas. O que prova que eles não estavam interessados realmente em testar aquele conhecimento, aquela habilidade. Muitas escolas têm regras confusas. É difícil o aluno entender por que ele pode, por que ele não pode fazer alguma coisa, e as regras ainda mudam. Por exemplo, é muito comum na escola o aluno ouvir falar que não adianta ele estudar na véspera da prova. No entanto, se ele estuda na véspera, ele vai bem, porque a prova é de memorização. Ou seja, a escola está dizendo que tem uma regra e na verdade o que vale é outra regra. Os alunos não são bobos, eles percebem isso e aí começam a explorar esse tipo de falha nas regras. E por fim, condições de vitória claras. A pessoa quer receber um feedback, ela quer saber se o que ela está fazendo dá certo ou não dá certo. Quando a escola coloca as provas muito distantes uma da outra, quando demora para dar um retorno, quando joga tudo para um feedback só, que é você passou de ano ou você não passou, isso desestimula. É o contrário do que acontece na maioria dos jogos, em que a pessoa ganha ou perde em períodos relativamente curtos. E quando perde, ela é incentivada a jogar de novo. Já na escola, quando a pessoa comete um erro, ela normalmente é incentivada a ignorar, a esconder, a esquecer, a ter vergonha desse erro e não aprender com ele. Então, se você na sua aula começar a aplicar esses princípios, é bem provável que a sua aula lucre com isso, que a sua aula fique mais parecida com um jogo, que é uma coisa que a gente sabe que tem o poder de atrair interesse, de engajar pessoas, mesmo aquelas que não parecem demonstrar interesse em nada. Uma forma prática de fazer isso: coloque os exercícios, as atividades na sala mais como desafios, menos como obrigações. Ao invés de falar, vamos fazer isso agora, fale, tenho aqui uma questão, tenho um desafio, tenho uma atividade que pouquíssima gente consegue fazer. Será que você consegue? Só isso já vai mudar para melhor o interesse dos seus alunos. Quando você colocar regras, tem que seguir de maneira muito clara. Nada de falar para o aluno, se você fizer tal coisa, se você conversar, se você ficar olhando para o celular, você vai perder ponto na média e depois não cumprir isso. O aluno percebe quando as regras não fazem sentido e percebe quando elas não são cumpridas de verdade. Ele sempre vai dar prioridade para as regras que estão valendo e não para as regras que o professor falou que valeriam, mas que ele não aplica. E por fim, condições de vitória. Fale para o aluno o tempo todo se ele está indo bem ou está indo mal. Desmistifique a questão da prova. A prova não é punição. Prova é um teste para você mesmo saber se a sua aula está funcionando e para o aluno saber se ele está conseguindo entender. Quanto mais provas, mais testes, mais respostas, mais clareza você tem de para onde seguir depois. Então, não concentre as suas provas em períodos muito específicos e não fique jogando tudo para o futuro. Do tipo, se você não começar a estudar, no final do ano você vai ver. É muito difícil a pessoa se motivar com esse feedback tão incerto, tão distante no tempo. Então é isso. Com mais desafio, com regras claras e com condições de vitória muito explícitas, a sua aula já vai parecer mais com um jogo e por isso você vai ter maior capacidade de engajar os seus alunos. Então, agora, se você tiver interesse em mais dicas como essa, eu vou falar bastante ainda sobre gamificação aqui neste canal. Então, ative o sininho, dê uma curtida, compartilhe, pergunte e apareça sempre por aqui que a gente vai continuar trazendo informações sobre gamificação. Aqui é o Cícero da Virando Jogo. Vejo vocês em breve. Valeu!